Se você gosta do The Weeknd, não assiste esse vídeo e também não assiste essa série. The Idol. Eu fiquei muito em dúvida se eu deveria ou não falar sobre The Idol, porque eu acho que ela é tão problemática e tem coisas, existem assuntos que a gente não deve dar palco. Nessa série a gente tem uma estrela do pop que tá em ascensão, mas também recém sofreu alguns traumas, e isso fez que ela parasse de compor, fez que ela se perdesse um pouco no mundo das drogas, e aí parte que a nossa protagonista conhece o tal do Tedros, que é o personagem do The Weeknd, e se me perguntarem o que o Tedros é, ele é um machista, misógino, abusivo, louco, problemático, violento, torturador e péssimo ator. Eu queria separar a série do episódio inicial, porque eu acho que o episódio inicial, ele é incrível até os 5 minutos finais. Quando a Jocelyn conhece o Tedros, começa uma situação de ladeira abaixo. E aí a gente tem uma das cenas que quando eu assisti, eu fiquei pensando assim, isso é pra ser sexy? Em que ele tapa a voz dela com um pano, ele tapa o rosto dela com um pano, e lá pelas tantas... Isso tudo filmado de uma maneira como se fosse uau, excitante, tá? E ele pega uma faca, ele fura o tecido e ele diz, agora você pode cantar. E é sério que em 2023 eu preciso ver um homem dizendo que agora uma mulher tem voz porque ele deu voz pra ela? Mas calma, porque daí a gente pensa assim, ok, ele é louco, abusivo, ele é problemático, vão surgir coisas sobre ele, a série vai... É uma volta, porque tudo bem ter personagens ruins, né? Uma crítica à sociedade, uma crítica ao meio. Não, a série ela vai indo ladeira abaixo. Cada episódio da série eu dizia que eu tava ficando mais irritado, mas eu tinha me proposto a ver. Eu não consigo mais ver um clipe do The Weeknd no YouTube que eu passo. E não vão me dizer assim, mas tu tá confundindo, porque aquele era o personagem e tudo mais. Primeiro que como um profissional bem famoso na sua área, eu acho que ele devia escolher melhor o que ele quer desenvolver como ator. E não pegar já de primeira um personagem que tem uma baita carga dramática. Segundo, que não. Ele não é só o ator. E aí a gente entra nas polêmicas da produção. A produção estava sendo dirigida por uma mulher e estava 80% pronta quando The Weeknd enlouqueceu e disse que estava com uma visão muito feminista. E aí ele contratou o Sam Levinson para refazer a série. Em teoria, umas refilmagens e só concluir, mas todo mundo sabe que toda a série foi refilmada, o que também fez a HBO desembolsar aí alguns milhões e tornou essa série uma série muito cara. Eu me pergunto, tava com uma visão muito feminista e hoje é uma série extremamente datada, machista, problemática, e é sério que essa é a visão do The Weeknd? Todos os personagens que estão mais dentro de um estereótipo padrão, né? Aparecem constantemente nus, o que daí entra em outra curiosidade, porque o The Weeknd, em nenhum momento, nada. Todo mundo tá nu, ele nunca tira nem a camiseta. É um soft porn nojento, eu fiquei com pena da Lily Rose Depp. Em alguns momentos eu lia coisas sobre a série e uma frase me chamou muito a atenção. Nesse episódio, os mamilos de Lily Rose Depp foram mais protagonistas do que a atriz. E isso é bizarro dizer, mas é verdade. Só que aí tu coloca e começa a ver o que tá por trás disso. E aí tu começa a entender os problemas dessa série. E eu achei importante falar sobre ela, porque ainda hoje, em 2023, a gente tem gente com poder suficiente e ideias merdas suficientes pra levar pra uma HBO da vida e conseguir fazer com que seu programa seja exibido. Com todas essas confusões, era pra ser 6 episódios, vira 5 episódios, do 1 ao 4, tudo é construído com muito tempo, com muita pausa. No 4º episódio tem uma cena de tortura que eu pensei assim, ó, gente, deu, agora eu não tenho nem mais por quem torcer, porque antes eu torcia pra personagem principal se livrar desse cara. Agora ela tá sendo tão idiota quanto ele. Onde é que essa série quer ir? E algumas coisas são resolvidas no 5º episódio, que virou o último. Eles decidiram deletar o 6º episódio. Se tudo acontecia com muita calma até então, agora não. Agora corre, eles mudam a história e dão uma justificativa barata pra colocar a Jocelyn como se ela fosse a manipuladora, como se ela fosse a abusadora. E daí é sério que ao final da série é isso que eu preciso entender? Que o homem é a vítima, que o abusador é a vítima. A gente realmente tá assistindo isso na HBO. Eu fico imaginando, se pra mim foi difícil assistir, eu fico imaginando pra uma mulher assistir essa série. E aí depois tu vê entrevistas do diretor dizendo que sim, o Tedros era uma vítima. Eu penso assim, não, a gente precisa falar sobre isso.
Isso é muito ruim, isso precisa ser cancelado. E é isso, gente. Essa é a minha visão sobre The Idol. The Idol é uma série péssima, mal escrita, machista, misógina, extremamente problemática, violenta, mal contada, um soft porn ruim e o enredo é uma grande promessa de algo que poderia ser e não foi, assim. O primeiro episódio ele até te vende até os minutos finais, onde a gente tem uma das piores cenas da série, mas aí a série ela é tão boa em ser ruim que no segundo episódio ela consegue superar a pior cena do primeiro episódio com uma cena de sexo violenta em que ele fica mandando ela fazer coisas à distância e é nojento, gente. Agora sempre que aparece The Weeknd eu não sei, eu não consigo assistir, eu peço pra passar. E eu tô sendo sincero, porque assim, ó, que coisa ruim. Lá. Não tem nem nota pra dar pra isso. Péssimo.